Isso é algo real que aconteceu. Mergulhadores abriram a boca do tubo em uma campânula de mergulho devido à enorme diferença de pressão. A boca do tubo era como um buraco negro. Eles foram sugados para dentro com os equipamentos. Felizmente, eles pararam mais acima. O mar não estava completamente preenchido ainda. Ainda havia oxigênio para respirar quando 5 homens recobraram a consciência. 2 dos companheiros tinham ossos quebrados devido ao impacto. Os outros tinham vários graus de abrasões, enfrentando um tubo escuro cheio da mistura. É melhor lutar do que esperar pela morte. Foi o que um deles disse. Isso deu esperança à atmosfera desesperadora, e assim eles suportaram seus ferimentos. Eles rastejaram para frente como centopeias. 1 hora depois, Chris percebeu. O nível da água estava subindo. Para ir mais longe, eles teriam que mergulhar. O equipamento de mergulho não estava em lugar nenhum. E o que é ainda mais assustador, a distância à frente ainda era desconhecida e 2 de seus companheiros estavam feridos. Se você cometer um erro na água, todos morrerão com eles. Chris decidiu mergulhar sozinho e disse que, se conseguisse sair, faria alguém voltar por ele. Se não, ele estaria morto. Chris sentiu uma forte sensação de sufocamento. Ele alcançou a segunda câmara de ar enquanto respirava ansiosamente. Ele encontrou os tubos cheios de água do mar. Após uma breve pausa, Chris deu um longo suspiro e mergulhou na água. Quando o oxigênio nos seus pulmões acabou, Chris estava em agonia. Felizmente, suas mãos tocaram algo. Ao examinar mais de perto, era um cilindro de oxigênio. O coração de Chris disparou de esperança, então ele nadou para frente. Mas, meia hora depois, ainda não havia sinal do fim do tubo. O oxigênio estava se esgotando. Talvez fosse sorte. Ele encontrou outro cilindro. Ignorando o cheiro da mistura de óleo, ele colocou o tubo na boca. Continuou tateando no escuro. Depois de mais 20 minutos ou mais, Chris teve uma surpresa agradável ao encontrar. Ele subiu pelo tubo até a curva. Nadou rio acima com uma mistura de ansiedade e excitação. Sucesso ou fracasso novamente. Logo depois, Chris conseguiu emergir, gritando por socorro com toda a sua força. 2 horas se passaram desde que foram sugados para o tubo. Os colegas a bordo perceberam que algo estava errado. Entraram na campânula de mergulho para procurá-los. Encontraram Chris, que estava pedindo ajuda. Chris imediatamente informou sobre a situação dentro do tubo. Ele implorou para que a empresa de petróleo organizasse um resgate. Então ele entrou em coma. Assim que abriu os olhos no hospital, a primeira coisa que fez foi pedir ajuda. Ele ficou furioso quando soube a resposta. A empresa enviou alguém para o fundo do mar e receberam uma resposta batendo no tubo. O tubo é extremamente estreito. A única forma de fazer isso é remover o tubo inteiro. É impossível fazer isso, a menos que o tubo inteiro seja removido. Mas, para proteger os interesses da empresa, os executivos decidiram abandonar o resgate. 5 dias depois, a empresa de petróleo anunciou que as 4 vítimas estavam mortas. Uma autópsia forense revelou mais tarde que eles perseveraram até o 4º dia. Eles morreram em desespero. Isso deveria ter sido um resgate incrivelmente bem-sucedido que acabou se transformando em uma tragédia devido ao lucro. O único sobrevivente processou a empresa, mas o caso ainda está pendente. A data do julgamento foi adiada para janeiro de 2025.